O título: A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A introdução. No último estudo, vimos o plano traçado pelos fariseus religiosos da época para tirar a vida de Jesus. Porém, mesmo sabendo disso, Jesus vai a Jerusalém para cumprir a profecia de Zacarias, que anunciou essa passagem 5 séculos antes, onde o Messias inauguraria um domínio pacífico para os seus súditos. Esse episódio é relatado pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Assim, há uma riqueza de detalhes. Esses detalhes são o foco do nosso estudo de hoje. Na sequência, vamos ver um vídeo sobre essa passagem. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera esse sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes, não tivemos sucesso algum. Eis que toda a gente vai após ele. Então, fim do vídeo, né? Continuando, vamos ver agora os detalhes. O primeiro e o segundo versículos dizem assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Como primeiro detalhe, temos no Brasil o Domingo de Ramos. Esse acontecimento marca a última semana da vida humana de Jesus. Vamos ver as imagens. Isso, estamos vendo então algumas imagens dessa tradição que é realizada até os nossos dias, né? Até os dias de hoje. Então, continuando, o primeiro e o segundo versículos. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. O segundo detalhe é o significado da expressão Hosana, em grego quer dizer Hosana, e que translitera do hebraico Hoshianã, que quer dizer salva, por favor. Porém, hoje veio a ser uma simples expressão de júbilo religioso. Ainda no primeiro e no segundo versículos, nós temos um detalhe. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, diz o texto no início, em vermelho. O terceiro detalhe, então, é que João relata uma numerosa multidão que viera à festa da dedicação. Aqui temos a impressão de que foi essa multidão que espontaneamente pegou os ramos de palmeiras e passou a clamar Hosana. Porém, no livro de Lucas, ele relata assim, Lucas 19, do 37 ao 38. E, quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinha visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Pelo relato de Lucas, entendemos que a multidão que viera à festa foi instigada pela multidão dos discípulos de Jesus. Puxados pelos discípulos de Jesus, o povo que viera à festa passou também a jubilar e clamar Hosana. Diante do que vimos até aqui, gostaria de fazer um exercício. Vamos todos juntos no 3 dizer: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. 1, 2, 3, todo mundo. Isso. Se você repetiu isso comigo aqui, vamos continuar. Agora que você foi puxado a fazer isso, então responda para você mesmo. Por que você veio até aqui hoje para esse estudo?
Você veio puxado por algum discípulo de Jesus ou veio só para a festa? Você lê a Bíblia espontaneamente ou precisa ser puxado para isso? Existe um louvor agradecido que sai da sua boca pela salvação na cruz? Ou é só quando os outros falam que você acompanha? A explicação está novamente no mesmo versículo. Vamos ler, finalizando então o primeiro e segundo versículos. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. O quarto detalhe é que eram os discípulos de Jesus que rogavam: Salva, Senhor. Eram os discípulos de Jesus que compreenderam que Jesus é o Rei de Israel, o Messias esperado. Eram os discípulos de Jesus que estavam cheios de esperança. Quem assim compreende demonstra ações espontâneas. O terceiro e o quarto versículos. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. O quinto detalhe está no animal que Jesus conseguiu, um jumentinho. Vamos ver um pouquinho das características desse animal fantástico. Pronto, aí, né? Algumas imagens de jumentos na tela, né? Então vamos lá, características físicas deles, né? A crina é curta e ereta e a cauda com pelos longos na ponta lembra de uma vaca. Suas orelhas longas os diferenciam dos cavalos e burros, que têm orelhas mais curtas. Embora mais lentos que os cavalos, os jumentos têm cascos fortes, perfeitos para carregar cargas pesadas. Na sequência aí, mais fotos, né? O jumento é um animal dócil, inteligente e dotado de grande senso de sobrevivência. Vive em média 25 anos e pode ser encontrado em praticamente todo o planeta, exceto em regiões mais frias. O jumento é obediente e colabora para que as atividades rurais sejam atendidas sem complicação. Eles empacam no local ao menor sinal de alerta por sua incrível sensação de perigo. O sexto detalhe é como Jesus conseguiu o jumentinho. Isso é bem relatado por Marcos no capítulo 11, do 1 ao 7. Vamos ler o texto. Ao se aproximarem de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e, logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que fazeis isso? Respondei: O Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus o montou. Reflita comigo. Esse Jesus, o Rei do Universo, o Rei de Israel, o Autor da nossa salvação, o servo sofredor que tomou sobre si o castigo que nos traz a paz e vida eterna, agora precisasse de algo seu. Aquele que, como o jumentinho, vai carregar as cargas dos pecados do mundo inteiro nas suas costas, para dar a todo o mundo a salvação eterna ao que nele crê, sendo como o jumentinho, obediente até a morte e morte de cruz. Vai neste momento precisar do seu carro, ou neste momento vai precisar da sua casa. Vai precisar que seu filho evangelize na guerra. Ele é o Senhor de tudo o que possuímos, inclusive das nossas próprias vidas. Continuando, o terceiro e quarto versículos. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. O sétimo detalhe está no texto na íntegra do profeta Zacarias 9, capítulo 9, versículo 9, que profetizou 5 séculos antes, e o lindo comentário do Dr. Russell Shedd, da Bíblia Shedd, né? Vamos ler o texto e o comentário. O texto de Zacarias 9:9 diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O comentário do Shedd diz assim: a entrada triunfal de Cristo é claramente prescrita aqui. Foi cumprida exatamente quando ele entrou em Jerusalém. Infinita majestade e humildade encarnadas. Em Cristo, o Messias coroado por Deus e o seu povo, encontramos 1. Justiça sem egoísmo. 2. Salvação sem mesquinhez.
3. Humildade sem desdém. Tudo isso na pessoa do Emanuel, do Deus conosco, e portanto acessível a toda e qualquer classe, raça, cor, posição e necessidade dos homens. O quinto versículo. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. O oitavo detalhe está na compreensão dos discípulos. Eles clamaram Hosana, entenderam que Jesus vinha em nome do Senhor e que ele é o Rei de Israel. Porém, não compreenderam a natureza do reinado de Jesus. O Messias vem humilde, se oferecendo em paz, sem armas e sem exército. O sexto versículo. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. O nono detalhe está naquilo que a multidão dos discípulos já havia presenciado, a ressurreição de Lázaro. Aquele que estava entrando em Jerusalém era alguém que ressuscitou uma pessoa na presença deles, e eles testemunhavam isso aos outros moradores de Jerusalém. Mateus relata com mais detalhes. Mateus 21, do 10 a 11 diz: E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. Ainda dentro do nono detalhe, vemos agora que é Mateus que descreve a palavra multidões. Porém, sabemos que existem a multidão que veio para a festa da dedicação e a multidão dos discípulos de Jesus, somando nesse cenário os moradores de Jerusalém. Sétimo versículo. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. O décimo detalhe está novamente na palavra multidão. Essa já bem sabemos que são os que foram à festa, pois ouviram sobre o sinal que Jesus fez. Ao ouvirem que o que vinha ressuscitava mortos, então logo lhe saíram ao encontro, ou seja, o sinal os atraiu até Jesus, pois creram no testemunho da multidão dos discípulos de Jesus. O oitavo e último versículo. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede, que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. O 11º detalhe está no último grupo que aparece na passagem, os fariseus. Eles, como bons religiosos, veem todo o acontecimento e falam entre si: Nada aproveitamos. O religioso tem primeiro esse olhar da situação. O que isso me aproveita? De que me serve? Porém, para piorar, eles se incomodaram com o povo clamando e resolveram questionar Jesus. Lucas relata no seu livro. Lucas 19, do 39 ao 40. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O 12º detalhe mostra que se aquilo não lhes era proveitoso, então eles rejeitam. O religioso não aceita, recusa, opõe-se, repudia, repele, não considera nada daquilo que não lhe tem utilidade, daquilo que não lhe é útil. Para um religioso, é ele que está em primeiro lugar. A própria religião como sistema lhe coloca nessa posição. Resumindo o estudo de hoje, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, podemos perceber 4 tipos de grupos. O primeiro, a multidão dos discípulos de Jesus. O segundo, a multidão dos que viera para a festa. Terceiro, os moradores de Jerusalém. E o quarto grupo, os religiosos. Como um último detalhe, sabemos que a Bíblia, na maioria das passagens, tem ênfase no tratamento individual com a pessoa. Porém, essa passagem destaca grupos. Então vamos meditar um pouco. Se existe algo que gostamos, é de grupo de pessoas. Sim, o grupo é um lugar onde é muito fácil se integrar, pois basta pensar ou fazer aquilo que os outros fazem e já somos aceitos nele. O grupo é muito bom, pois nele também temos a possibilidade de nos camuflarmos, não sermos percebidos e ainda assim participarmos das ações do grupo sem nos destacarmos. O grupo nos propicia conversas com pessoas que pensam e agem muito parecido. Assim, a possibilidade de ser confrontado ou contrariado é muito pequena. Apesar das muitas vantagens que o grupo oferece, temos por parte das Escrituras um alerta para não sermos levados a agir e pensar como grupo. O grupo religioso dos fariseus já haviam decidido matar a Jesus. Prendê-lo, diziam entre si que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não lhes era proveitoso. O grupo dos moradores de Jerusalém nada sabiam, só tinham curiosidade em saber quem era a pessoa que estava arrastando multidões.
Diz o texto que ficaram alvoroçados, ou seja, agitados na mente, possivelmente com medo da agitação em um único pensamento de se proteger. O grupo dos que vieram à festa é um grupo que foi levado por outro grupo a clamar Hosana. Tinham vindo a Jerusalém para a festa da dedicação, que comemorava a purificação do templo. Esse grupo, desta vez, gritou Hosana, instigado pelo grupo dos discípulos de Jesus. Porém, uma semana depois, também instigado pelo grupo dos fariseus, gritava: Crucifica-o! E, por último, o grupo dos discípulos de Jesus, que entenderam e compreenderam a época, o tempo e o próprio acontecimento da entrada triunfal de Jesus, porém sem discernir seu reinado, pois Jesus iria revelar que ele venceria os principais inimigos do homem, o pecado, a morte e o diabo. A entrada triunfal de Jesus foi o prelúdio e sinal de sua glorificação por morte e levantamento. Diante desse estudo, fiquei pensando o quão importante é sabermos se estamos em algum desses grupos ou não. É importante porque precisamos discernir individualmente os tempos presentes, o tempo que vivemos hoje. No mundo está acontecendo muitos sinais dos fins dos tempos, como guerras e rumores de guerras com a figueira, nação se levantando contra nação, China contra Taiwan, Ucrânia contra a Rússia, Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, fomes e terremotos em vários lugares, e principalmente um ódio de todas as nações por causa do nome de Jesus. Se alguém não souber discernir essas coisas, então é muito provável que ela se apegará a algum grupo. O grupo da família, grupo da igreja, grupo de estudo bíblico, grupo do trabalho, grupo de mulheres ou homens, grupo da mesma faixa de idade, etc. Porém, o grande perigo é que Deus não trabalha com o grupo, mas sim individualmente. Ele pode até trabalhar em rede, como uma rede de pesca, em que cada nó é importante para o nó em volta, mas ainda assim o trabalho é com aquele nó. O perigo é pensar que posso me agarrar em algum grupo e não me agarrar em Jesus e na sua palavra. O grupo pode estar errado, ou vendo parcialmente os acontecimentos, mas só Deus sabe individualmente como te guiar. No tempo da grande tribulação, a Bíblia nos garante que haverá escândalos, traições e ódios de uns para com os outros em qualquer grupo. No Apocalipse, Jesus escreve às igrejas, entre parênteses grupos, porém trata individualmente a cada um assim, ao vencedor. Finalizando, precisamos relembrar o que Jesus disse aos fariseus quando eles disseram para Jesus repreender os discípulos. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Por fim, um grupo pode te levar a se calar, ou seja, a não fazer nada, a ficar inerte, parado diante da iminente volta de Cristo. Temos o dever individualmente de anunciá-lo. Amém. Acesse e baixe esse e muitos outros estudos no canal do YouTube, Compartilhando Estudos Bíblicos.